Bom dia aos leitores do Jornal Oi e aos internautas. Nesta edição do Café na Redação, vamos conversar sobre a posse dos deputados federais, que ocorreu nesse domingo e é uma das notas principais da coluna Bastidores do jornal de hoje. Tomaram posse a deputada Yolanda Ota, o deputado Guilherme Mussi, o deputado Roberto de Lucena e o deputado Márcio Alvino. São 4 deputados que, teoricamente, foram eleitos pela região do Alto Tietê. É bom a gente fazer um parêntese aí, destacamos isso bastante na nota e vamos aprofundar um pouquinho aqui nessa conversa. A deputada Yolanda Ota e o deputado Guilherme Mussi tiveram votos em Suzano e na região do Alto Tietê. O deputado Mussi, especialmente, teve mais de 11 mil votos aqui na região do Alto Tietê, em Suzano, mas no primeiro mandato eles não fizeram nada de relevante para Suzano, para Mogi, Ferraz, Poá e para as outras cidades aqui do Alto Tietê. Apresentaram algumas informações referentes à apresentação de emendas, nada relevante, nada importante que justificasse a região do Alto Tietê a adotá-los como deputados aqui do Alto Tietê. O deputado federal Roberto de Lucena acabou de assumir a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, ou melhor, Secretaria de Turismo do Estado. Então, também ele não vai ocupar o seu cargo nesse mandato. Efetivamente, qual é o deputado que nós temos aqui na região? É o deputado Márcio Alvino, que merece uma avaliação mais destacada sobre o que ele deverá fazer e como é que ele está iniciando esse seu mandato. O deputado Márcio Alvino, representante da região, efetivamente é o deputado que todos os prefeitos, as lideranças políticas e a população deve e precisa contar nesse mandato. Ele tomou posse no domingo e de forma muito discreta, como aliás é o seu perfil de trabalho. Ele foi prefeito na cidade de Guararema e nunca foi de aparecer muito para a imprensa ou mostrar muito o que está sendo feito. No caso da sua atuação como deputado federal aqui pela região, ele precisará mudar um pouquinho o seu perfil. Ao nosso modo de ver, o deputado Márcio Alvino precisa mostrar o que está fazendo, ou nesse início de mandato, quais são as suas metas, quais são os projetos que ele precisa efetivamente trabalhar por Mogi das Cruzes, por Guararema, Poá, Ferraz, Suzano e Itaquá. Afinal de contas, ele teve votos em todas essas cidades. O deputado Márcio Alvino, para quem não se recorda, foi o deputado mais bem votado da história do Alto Tietê. Ele teve mais de 179 mil votos. Portanto, a cobrança será intensa. E, inicialmente, temos a impressão que o deputado Márcio Alvino quer trabalhar mais informando sobre seus atos, sobre as suas reuniões e audiências com ministros, por meio de rede social. É uma iniciativa importante, é moderno, é bonito, mas não é o suficiente para as demandas que ele tem e para a cobrança que ele vai efetivamente enfrentar, seja dos prefeitos, seja da população do Alto Tietê, que espera e precisa de investimentos do governo federal. Ele se comprometeu em trazer recursos para obras viárias, conversar com prefeitos para saber quais são as prioridades de cada município. Por enquanto, essas informações, ou essa agenda, ou essa pauta do deputado Márcio Alvino não está publicada ou não foi levada à população de um modo geral. É necessário que o deputado chegue e apresente para os formadores de opinião, para os veículos de comunicação, exatamente o que ele vai tratar nesse semestre, para que as pessoas possam acompanhar, para que a imprensa, para que outras lideranças políticas possam até ajudá-lo nesse processo. Ele tem um desafio enorme. Na verdade, ele é o único deputado federal da região do Alto Tietê nesse início de 2015. Pois bem, vamos tratar agora da pretensão do vereador Derli do PT em ser candidato à Prefeitura de Suzano na eleição de 2016. É mais um dos... Aparentemente, nós devemos ter já uma dezena de pré-candidatos ou de pessoas que têm interesse ou vontade de disputar a eleição da Prefeitura de Suzano no ano que vem. O caso do vereador Derli do PT é interessante porque, na semana passada, em conversa com a coluna, em conversa com o Jornal Oi, o também vereador Valmir Pinto afirmou, ou não afirmou exatamente com todas as palavras, mas deixou claro que ele tem vontade e tem interesse de ser o nome do PT na eleição do próximo ano. Então, só no caso do PT, em nomes que pretendem ou já demonstraram algum interesse em participar da eleição, nós temos o vereador Derli, temos o vereador Valmir Pinto e o ex-prefeito Cândido, que é indiscutivelmente o nome do PT que tem voto em Suzano. Então já se avizinha, já se indica, ou aparentemente nós temos aí uma grande disputa dentro do próprio PT. O vereador Derli já indicou, olha, provavelmente teremos de fazer prévia para que seja escolhido qual o nome do PT que vai disputar a eleição em 2016. Na eleição passada, todos se recordam, ou quem acompanha a política isso não recorda, da guerra que foi no PT para definir o nome, e o PT reconhece que ele perdeu a eleição para o prefeito Paulo Toguzumi por conta dos erros do próprio PT. Não foi o PSDB ou não foi o deputado Estevão quem venceu a eleição para a prefeitura, a última eleição. Quem perdeu foi o PT. Já
existe uma indicação de que haverá grande disputa dentro do PT. O interessante nessa história é que, segundo o Derli, essa decisão, ou essa prévia que deverá ocorrer dentro do partido, terá que ocorrer nesse semestre ainda. Portanto, antecipa-se o processo no partido, eles querem evitar um desgaste enorme caso a disputa seja muito intensa dentro do partido, para que eles tenham um nome e um projeto a ser trabalhado e elaborado a partir do segundo semestre desse ano. A partir daí, os outros candidatos vão ter também uma noção clara de como enfrentar o PT. E a questão também muito interessante que merece uma avaliação nossa aqui nessa conversa é o fato de que tanta gente está se colocando ou acreditando que poderá disputar a eleição para a Prefeitura de Suzano. Isso é decorrente da situação do governo do Paulo Tokuzumi, ainda bastante definida, o governo atrapalhado, sem resultados, e diante de um governo que não está atendendo às expectativas do eleitorado da população, todo mundo acha que pode ser prefeito, todo mundo acha que pode ser melhor. Vai ser uma grande disputa que, na verdade, já está ocorrendo nos bastidores, dentro do partido e entre os formadores de opinião de Suzano. A estratégia do Departamento de Estradas de Rodagem em empurrar com a barriga a questão da Marginal do Una em Suzano é uma das reportagens de destaque do Jornal Oi de hoje. É interessante, e voltamos ao assunto, porque desde o semestre passado temos cobrado todos os meses o DR sobre o início das obras da Marginal do Una, que foram liberadas pelo governador Alckmin em abril do ano passado. Essa obra deveria ter sido iniciada em novembro, depois foi transferida para dezembro, depois para janeiro de 2015. Há 10 dias, o deputado Estevão Galvão e o prefeito Paulo Tokuzumi conversaram com o secretário Duarte Nogueira, que representa o DR. O secretário afirmou, isso foi publicado em reportagem do Jornal Oi e em outros veículos de imprensa, que iria ou pretendia acelerar o processo, finalizar a licitação, publicar o nome da empresa e determinar o início da obra o mais rápido possível. Todos sabem em Suzano e até na região que a obra na Marginal do Una é fundamental tanto para melhorar o trânsito quanto para acelerar o processo de desenvolvimento econômico de Suzano. O Jornal Oi cobrou nesta segunda-feira o DR na expectativa de ter uma informação mais clara e mais precisa sobre prazos. A obra começaria quando, terminaria em qual mês ou em qual ano. Por incrível que pareça, o DR informou que não tem prazo ainda para iniciar a obra, que está concluindo o processo licitatório. Essa informação é transmitida pelo DR já faz pelo menos 4 meses. E mais interessante e o mais grave nesse caso é que, ao dizer que não tem um prazo para o início da obra, o DR praticamente ignora ou passa por cima do que foi informado ao deputado Estevão, ao Paulo Tokuzumi, o prefeito de Suzano, sobre a pressa do DR e do governo estadual em iniciar essa obra. Quer dizer que vai ser preciso mais que a cobrança do prefeito Paulo Tokuzumi, mais que a cobrança do deputado Estevão. Quem sabe a Câmara de Suzano, a partir dessa quarta-feira, se interesse em brigar, em correr atrás por uma obra que é fundamental para Suzano e para o Alto TT, inclusive. Nota bem interessante publicada hoje na coluna Bastidores e que queremos ampliar ou conversar um pouquinho mais com os amigos leitores aqui do Café na redação é sobre a questão política em Ferraz, que é uma cidade bastante agitada, todos sabem, tem muita confusão e tem mais uma sendo iniciada. O vereador William do Gás participou de uma reunião na semana passada do partido, do PSB, e por incrível que pareça, ele teria de alguma forma peitado o Dr. Jorge. Dr. Jorge, ex-prefeito de Ferraz, conhecido no meio político como um trator e que, obviamente, tem interesse político e pretende, de alguma forma, retomar a prefeitura de Ferraz. Nós já conversamos alguma vez, ou melhor, já escrevemos na coluna que o PSB de Ferraz estaria, por meio do vereador William e do secretário de Transportes, o Inha, encontrando ou buscando formas políticas de tirar o Dr. Jorge do partido. Ou seja, o objetivo do Inha, já deixado claramente e em público, é levar o PSB ao lado do prefeito Assírio Filó, que é do PSDB. Seria mais ou menos o que ocorre em São Paulo, onde o vice-governador Márcio França é do PSB e o governador Alckmin do PSDB. O objetivo do Inha é estar mais próximo possível do prefeito Filó. Para isso, ele teria, de alguma forma, tirar o PSB do Dr. Jorge, que é a oposição ao governo Filó, e caminhar junto. O vereador William está sendo usado como instrumento para poder dificultar a vida do Dr. Jorge e facilitar os objetivos tanto do Inha quanto do prefeito Filó. O que vai ocorrer? Obviamente, o Dr. Jorge não gostou nem um pouquinho dessa peitada que ele levou do vereador William do Gás, isso terá repercussão. A primeira repercussão foi a iniciativa dele lançar a esposa, Elânia Bissanra, como pré-candidata para 2016. Nos próximos dias, esse assunto deve ter muita repercussão, até porque as sessões da Câmara estão retornando
nessa semana e o assunto não vai ficar barato. O Dr. Jorge não costuma deixar esse tipo de provocação, o desafio para lá. Ele vai tentar manter, de qualquer forma, a direção do partido e, ao mesmo tempo, tentar afastar o William do Gás do PSB. Muita água vai rolar por baixo dessa ponte, no caso da política do PSB em Ferraz. Quero agradecer mais uma vez a sua participação em nosso programa, a sua paciência e pedir sua contribuição com informações, com detalhes de bastidores que possa acrescentar tanto a coluna Bastidores do Jornal Oi, quanto essa nossa conversa matinal aqui no Café da Redação. Obrigado, até amanhã.